A vida cotidiana na Idade Média. O convite para viajar no tempo. Você já imaginou como seria abrir os olhos em uma manhã do século XII? Nada de despertador, nada de internet, nada de energia elétrica. O que você ouviria seriam galos cantando, o barulho de carroças de madeira e talvez o som distante dos sinos da igreja. Mas será que a vida medieval era só sofrimento, como muitos acreditam? Ou será que havia também espaço para festas, crenças mágicas e até diversão? Hoje vamos embarcar em uma jornada única, descobrir a vida cotidiana na Idade Média, do trabalho nos campos às intrigas dentro dos castelos, das crenças religiosas às lendas de dragões e bruxas. E atenção, você vai se surpreender com o quanto desse mundo ainda está presente no nosso dia a dia, um tabuleiro vivo. A Idade Média não era igual em todos os lugares, mas havia uma regra geral: o feudalismo. No topo, o rei, símbolo máximo do poder, dono de todas as terras, pelo menos no papel. Logo abaixo, nobres e cavaleiros, responsáveis por proteger e administrar essas terras. Depois o clero, que cuidava não apenas da fé, mas também da educação e até da política. E na base a imensa maioria, os camponeses e servos, que trabalhavam de sol a sol. Mas aqui vem a primeira pergunta: será que essa ordem social era inquestionável? Na prática, havia tensões, revoltas camponesas e disputas entre nobres. O feudalismo não era um sistema estático, mas sim um palco de conflitos constantes. Imagine uma pequena vila cercada por campos. As casas são feitas de madeira e barro com teto de palha. Um único cômodo abriga a família, e muitas vezes também os animais. A vida do camponês girava em torno do trabalho agrícola: arar a terra, plantar, colher. A alimentação era simples: pão escuro, mingaus de cereais, legumes e raramente carne. Cerveja fraca e vinho diluído substituíam a água, que era muitas vezes imprópria para beber. As festas religiosas eram aguardadas com ansiedade. Além da fé, eram oportunidades de descanso, música e até dança. E se você pensa que os camponeses viviam apenas na submissão, está enganado. Houve revoltas, houve resistência. A vida era dura, mas não sem dignidade. Entre o luxo e a frieza, agora vamos atravessar os portões de pedra de um castelo medieval. Por fora, parece imponente, quase indestrutível. Mas por dentro você se surpreenderia. Salas frias, cheias de correntes de ar, pouca iluminação e higiene limitada. Os nobres, no entanto, tinham privilégios. Banquetes repletos de carnes, queijo e especiarias exóticas, roupas coloridas de seda e linho, bordadas com fios de ouro, e, claro, caçadas e torneios para exibir poder. Mas atenção, a vida no castelo não era só luxo. Havia intrigas, disputas políticas e até traições. Afinal, cada família nobre sonhava em ampliar suas terras e sua influência. E se você estivesse lá dentro, talvez nunca soubesse em quem realmente confiar. A religião que moldava tudo. Se hoje a religião é parte da vida de muitos, na Idade Média ela era tudo. A igreja ditava o calendário, controlava os costumes e até influenciava reis e exércitos. Desde o nascimento até a morte, todos os momentos importantes eram acompanhados por ritos religiosos. Mas aqui está o detalhe: a religião não vivia isolada da imaginação popular. Muitas vezes, crenças cristãs se misturavam com tradições pagãs. Festas, superstições e até símbolos foram adaptados. E havia também o medo do inferno, do demônio, da bruxaria. A fé dava conforto, mas também servia como instrumento de controle. Se você pensa que a Idade Média foi apenas rural, está enganado. A partir do século XI, as cidades começaram a florescer. Feiras atraíam mercadores de terras distantes. Artesãos organizavam-se em guildas. As ruas eram movimentadas, mas também sujas, estreitas e perigosas. Locais onde o conhecimento começou a ser sistematizado, formando médicos, juristas e teólogos. As cidades eram um motor de mudança, trazendo novidades que iriam transformar o mundo medieval. Higiene e saúde, verdades e mitos. Aqui está uma parte mais polêmica da vida medieval.
Você provavelmente já ouviu dizer que eles nunca tomavam banho. Na realidade, havia banhos públicos em muitas cidades, especialmente na Alta Idade Média. Com o tempo, porém, e com o medo de doenças, o hábito foi se perdendo. Perfumes, ervas e roupas limpas substituíam a higiene como a entendemos hoje. Os médicos seguiam a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O equilíbrio desses líquidos determinaria a saúde. Mas quando surgia uma epidemia, como a peste negra, não havia teoria que desse conta. A morte chegava de forma rápida e implacável. Educação e cultura. A maior parte da população era analfabeta. O conhecimento era passado oralmente, em histórias, canções e tradições. Mas nos mosteiros, monges copiavam livros à mão, preservando a herança da antiguidade. E nas universidades, começava a surgir uma sede por novos saberes: filosofia, direito, medicina. Foi nesse ambiente que se formaram mentes brilhantes, preparando o terreno para o renascimento. Capítulo 8. Diversão, jogos e festas. E quem disse que a vida medieval era só sofrimento? Havia festas religiosas com música, teatro e comida especial. Os torneios de cavaleiros atraíam multidões. Jogos simples, como dados e tabuleiros, faziam parte do cotidiano. E os trovadores levavam poesia e canções de vila em vila. Por alguns instantes, a dureza do trabalho e das guerras era esquecida. A vida, afinal, também precisava de alegria. A mulher medieval. O papel da mulher variava muito. Camponesas trabalhavam no campo e cuidavam da família. Nobres administravam propriedades na ausência dos maridos, e religiosas encontravam nos conventos um espaço para leitura, escrita e até influência política. Apesar das limitações, mulheres como Eleanor da Aquitânia e Joana d'Arc deixaram marcas profundas na história, entre a realidade e a imaginação. A vida cotidiana também era marcada pelo fantástico. Bruxas, fadas, dragões e demônios povoavam a imaginação popular. Amuletos e talismãs eram usados contra o mal. E lendas como a do rei Arthur misturavam-se com a realidade. Para o homem medieval, o invisível era tão real quanto o visível. O legado da vida medieval. Então, o que aprendemos sobre a vida cotidiana na Idade Média? Que ela era dura, sim, mas também cheia de rituais, tradições e até momentos de alegria. Que o feudalismo, os castelos, os mosteiros e as cidades não foram apenas estruturas do passado, mas raízes do nosso presente. E que, apesar de todas as diferenças, aqueles homens e mulheres não eram tão distantes de nós. Eles trabalhavam, sonhavam, riam, sofriam, assim como fazemos hoje. Riam, sofriam, assim como fazemos hoje. Agora me diga, se você pudesse voltar no tempo por apenas um dia, escolheria ser camponês, nobre ou talvez um viajante livre pelas cidades medievais? Deixe sua resposta nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais viagens no tempo.